Tiago, capítulo 4, nós vamos ler os primeiros 17 versículos. Tiago, capítulo 4, lá no final da Bíblia, um pouquinho antes de João, 1 João, 2 João. Tiago, capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 17. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Vou ler de novo esse versículo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Vou ler de novo esse pedacinho. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Ponto de decisão. O que é um ponto de decisão? É quando a pessoa chega num determinado momento da sua vida e toma uma decisão que vai mudar o percurso do restante da vida. São pontos de decisão. De repente a pessoa tem um mau hábito, faz algo que prejudica a sua própria vida. E de repente, ouvindo uma mensagem, ouvindo a palavra de um conhecido, ouvindo o conselho de um médico, ouvindo alguém que diz alguma coisa, ou lendo a Bíblia, de repente a pessoa toma uma decisão e muda. Nós conhecemos uma médica há um tempo atrás, que ela dizia que o marido dela era o pior cartão de visita, porque o consultório do marido era do lado. Ela era nutricionista e o marido era bem exagerado no tamanho.
E ela dizia: você é meu pior cartão de visita. Uma outra que também passava pela mesma situação disse para o marido: olha, faz para mim um seguro de vida bem caro. Faz um seguro de vida muito bom, porque você vai morrer logo e aí eu vou ficar bem. É claro que aí com esse susto ele precisou tomar algumas decisões. Então, um ponto de decisão é quando a gente decide dar uma guinada, decide abandonar um caminho e iniciar outro. A conversão é um ponto de decisão. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas é importante nós olharmos esse trecho de Tiago e percebemos que na nossa vida, muitas vezes nós somos colocados diante de situações que Deus está dizendo: e aí? Vai tomar decisão, Sebastião? Vai tomar decisão, Toninha? Vai tomar decisão, Marcelo? Moacir? São pontos de decisão. Josué, um dia, depois de estar um tempo com o seu povo, ele chama os homens e diz, um pouco antes dele partir, Josué, mas ele chama a liderança e diz: agora, pois, temam o Senhor. Isso está lá em Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Ou seja, vão servir a Deus? Não façam de qualquer jeito. Tem que ser com integridade e com fidelidade. É Deus? Então é Deus. Não é Deus? Então não é Deus. E ele continua dizendo: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão seguir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: a minha decisão é essa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí ele diz para aquele grande povo, ele está dizendo: ó, vocês precisam tomar decisão. Vocês precisam tomar decisão. Se uma família dissesse: eu vou voltar para o Deus do Egito, não era obrigado as outras famílias tomarem a mesma decisão. Cada família tomaria a sua. Mas Josué está dizendo e deixando claro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora você, Franklin, em sua casa. Você, Amélia, em sua casa. Tomem decisão hoje. Então, ponto de decisão. Todos nós somos frequentemente colocados diante de pontos de decisão. E aqui em Tiago, nós encontramos algo interessante. Vai falar sobre amizade, sobre ponto de decisão. De quem que eu vou ser amigo? De quem? A vida espiritual. Nós cremos na Bíblia, nós cremos no que a Bíblia diz e nós sabemos que a vida espiritual é uma briga entre o bem e o mal. Nós somos criticados por isso. O pessoal fala: esse povo, eles acham que tudo é bem e mal. Tudo é uma briga entre o bem e o mal. Sim, de fato, tudo é uma briga entre o bem e o mal. E a gente sabe de quem é o lado do bem, é o lado de Deus. Então, tudo depende de que lado nós vamos ficar. Que time nós vamos querer jogar? Mas é sim uma luta entre o bem e o mal. Não tem: eu sou neutro. Eu não sou nem do bem nem do mal. Eu sou, como dizem alguns, acende uma vela para Deus e outra vela para o diabo, para tentar ficar bem dos dois lados. Não existe ponto neutro. Aliás, quem acha que está no ponto neutro está do lado do mal.
Quem acha que está em cima do muro já está do lado mal, porque não tem que tomar uma decisão. Então são pontos de decisão, e Tiago vai falar aqui sobre amizade. Ali no versículo 4 do capítulo 4, diz o seguinte: gente infiel. Ele está falando para o povo, para quem ele está escrevendo, está dizendo: vocês não têm sido fiéis a Deus, vocês têm sido o contrário, infiéis. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade a Deus? Se Tiago estivesse aqui, ele perguntaria para todos vocês: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? A Mel aqui, todos os dias na escola, precisa tomar decisão. A Júlia também. Entre o bem e o mal. O Caio ali já tem que tomar decisão. Obedecer papai ou não. Entre o bem e o mal. E é interessante que as crianças, muitas vezes, quando tomam consciência de algumas coisas, elas mesmas falam para o papai: papai, isso aqui não é de Deus. Tem que jogar fora. O problema é que às vezes os pais têm dó porque custou caro. E os pais ficam com dó de jogar fora. E a criança está dizendo: não é de Deus. Então, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Não tem meio termo. Eu não quero ser amigo do mundo. Eu não quero ser infiel. Nós, às vezes, falamos com alguns casais, e eu lembro uma vez a reclamação de alguém que era a seguinte: ele ainda tem as fotos das ex-namoradas. E às vezes a reclamação é: ainda tem amizade no Facebook, que ainda tem amizade não sei aonde. De vez em quando troca mensagem. Não queremos isso, e Deus também não quer. Então, infiel é uma pessoa que, ao invés de estar totalmente comprometido com Deus, ainda tem uma queda pelo outro lado. Tem alguém que está animado aí hoje. Ele está dizendo: infidelidade. Nós temos que tomar decisão. Tem gente que fala: ainda tem os presentes que ganhou da ex. Ainda guarda as coisas. Então, Jesus uma vez falou sobre 2 caminhos. Se você quiser ver, está lá em Mateus capítulo 7. Deixa marcado aqui em Tiago capítulo 2, que nós vamos voltar para Tiago. Mas Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, você talvez já viu isso desenhado num quadro. Antes era muito comum em algumas casas aquele quadro lá em cima. Antigamente os quadros ficavam lá em cima, né? Quase encostados no teto. Depois os quadros desceram, ficaram bem assim numa altura mais dos nossos olhos. Esses dias eu vi alguém mostrando um quadro na casa e o quadro estava lá em cima, perto do teto. Graças a Deus que os quadros desceram, ficou mais fácil para a gente pelo menos pendurar os quadros, né? A nossa amiga cansou de pedir para o marido, que mudaram para apartamento e nada dos quadros irem para a parede. Um dia ela criou coragem, pegou a furadeira e quando ele chegou em casa estava tudo pendurado já. Se não pendurou, eu pendurei. Mas quadro, talvez você já viu esse quadro. Aí diz o seguinte, versículo 13 e 14 do capítulo 7. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para onde? Para a perdição. Para a perdição é fácil ir. Para a perdição é fácil achar esse caminho e entrar por essa porta, porque é uma porta muito larga, e um caminho muito largo. Mas conduz para a perdição. E aí Jesus diz: estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. São poucos os que o encontram. É um caminho apertado. E a porta é apertada.
E ainda hoje essa porta continua apertada. E esse caminho continua apertado. E alguém estava criticando que muitas igrejas hoje estão dizendo, não, pode vir, pode isso, pode aquilo outro, pode. Estão tentando deixar um caminho largo, achando que vão conseguir conquistar muita gente, mas na realidade a igreja muitas vezes acaba perdendo a sua razão de ser. Conversando com alguém essa semana, alguém com quem trabalhamos muito no passado, e ela estava comentando sobre a igreja que ela ia, ela disse, não dá mais para ir lá, virou festa, tudo é festa, tudo é festa, tudo é festa, tudo é evento, tudo é... E a igreja não é mais a mesma de antes. Dois caminhos. Muita gente acerta o caminho largo, a porta larga e o caminho largo, mas poucos acertam a porta estreita e o caminho estreito. Voltando lá para Tiago, capítulo 4. Está dizendo aí no versículo 4, novamente, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo. Está dando um pouquinho de eco, não sei se é meu ouvido, mas aquele que quiser ser amigo do mundo, amigo das coisas que são apresentadas como normais. Agora pode. A Bíblia fala diferente, mas agora pode. Eu vi uma vez um desenho de um homem confessando no confessionário, dizendo, eu pequei. E aí do outro lado, a pessoa no confessionário está com o Facebook aberto, na época era Orkut, né? E estava dizendo, eu sei, estou sabendo que você pecou. Estou sabendo. Porque hoje algumas coisas são tão naturais que as pessoas publicam, fazem propaganda. Aquele que quiser, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, ponto de decisão. Josué disse, se fosse nessa passagem, Josué diria, você quer ser amigo do mundo? Tudo bem, toma a sua decisão, mas eu não vou ser amigo do mundo. Mas se você quiser ser amigo de Deus, a decisão é sua. E automaticamente, quando alguém decide ser amigo de Deus, se torna o quê? Inimigo do mundo. É assim que funciona. Se você decidir que vai andar com Deus, tem gente que fala, depois que eu virei crente a coisa piorou. Piora por um tempo, mas depois é o resto da eternidade, aí é benção. Mas por um tempo piora, porque algumas pessoas vão te criticar, algumas pessoas vão inventar história, algumas pessoas, o inimigo não vai estar feliz, o inimigo vai tentar te derrubar, vai tirar, às vezes, aquilo que você tanto quer segurar. Mas é melhor ser amigo de Deus do que inimigo de Deus. É melhor. Então, o ponto de decisão é quando a pessoa diz, realmente, eu preciso ter uma decisão e permitir que Cristo entre no meu coração. Essa é aquela experiência que nós chamamos da primeira obra da graça, ou a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho uma notícia para te dar. Não depende de Deus.
A sua salvação não depende de Deus, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já fez, a parte dele ele já fez. O plano de Deus ele já executou. O Salvador ele já enviou, Jesus Cristo. Jesus Cristo já morreu na cruz. A parte de Deus ele fez. Mas a decisão é individual. É aquele momento quando a pessoa diz: eu sou pecador e eu preciso tomar uma decisão, eu preciso abrir a minha vida, eu preciso permitir que Cristo entre no meu coração, limpe a minha vida, eu preciso permitir que Ele tome conta de tudo. É o que nós chamamos de primeira obra da graça, ou salvação. A parte de Deus Ele já fez. Nós é que temos que decidir se queremos ou não a salvação que Cristo tem para nós. É uma decisão pessoal. Eu gostaria de poder fazer uma oração aqui, dizer: Deus, salva todo mundo que está na igreja hoje, salva os que estão assistindo pela internet, depois, mas não funciona assim. É uma decisão pessoal. E quanto mais cedo for ensinado isso para os nossos filhos, mais cedo eles vão tomar a decisão. A maioria dos cristãos tomou decisão na infância. Aí a Roberta com certeza foi bem novinha, que tomou a decisão dela. A maioria foi na infância. É por isso que há um peso nas crianças, porque o inimigo deseja desviá-las para que elas não tomem essa decisão. Porque se elas não tomarem logo cedo, com o passar do tempo, com o passar conhecendo outras pessoas, tendo outras situações sendo colocadas dentro dela, vai ficando cada vez mais difícil tomar a decisão. Então, quanto mais rápido a Eloá tomar a decisão dela, melhor. Quanto mais rápido a Catarina, o Caio, quanto mais rápido, eu podia citar todos os nomes aqui, melhor. Ser amigo de Deus. Esse ponto de decisão, quando a gente abre o coração para Jesus, ele vem. É pela fé. Você não vai sair daqui mais pesado porque Jesus entrou. Você vai continuar com a mesma idade, vai continuar vivendo, mas algo vai começar lá dentro, algo vai começar a acontecer lá dentro. E às vezes as pessoas têm a ideia de que é um favor eu entregar minha vida para Jesus. Jesus está lá me convidando, dizendo que Ele quer minha vida e eu não sei se eu entrego ou não. Você não vai fazer nenhum favor para Deus, muito pelo contrário, é Ele que já fez por você tudo que você precisa. Mas com o passar do tempo, as pessoas às vezes acabam se acostumando com a vida de crente. Meu pai sempre contava a história de um homem caminhando com uma mala pesada numa estrada de terra, e aí um outro passa com uma carroça e diz para aquele homem: sobe na carroça, eu vou te dar uma carona. E aquele homem subiu na carroça com aquela mala na cabeça, e o dono da carroça disse: põe a mala ali. E o homem disse: não, você já está fazendo muito me levando até lá. Já está fazendo muito. E o homem preferiu andar na carroça com a mala na cabeça. A nossa vida, às vezes a gente está assim, carregando uma mala na cabeça e dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. Eu vi esses dias, não li,
de alguém que disse: se eu chegar no céu já está bom. Se eu só chegar no céu já está bom. Mas tem mais. Tem mais. Não é só ir para o céu. A Bíblia fala de vida e vida em abundância. A vida fala sobre o Espírito Santo ser derramado sobre mim, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas tudo também passa por um ponto de decisão. É decisão, não é automático. E mais uma vez eu tenho que dizer, a parte de Deus, Ele já fez. Ele já enviou o Espírito Santo. Ele já enviou. A decisão é nossa. Se queremos ou não que o Espírito Santo encha a nossa própria vida. É um ponto de decisão. Há um trecho da palavra que Paulo narra essa diferença, que alguém falando: desventurado homem que sou. O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que não quero fazer, esse eu faço. Tiago está escrevendo aqui para as tribos, as 12 tribos, para os cristãos. E ele está dizendo várias coisas. Eles estavam orando e as coisas não aconteciam, pediam mal. Tinha briguinha entre eles, tinha ciúmes, tinha inveja e várias outras coisas. Gente falando mal do outro. E aí chega nesse versículo 5 do capítulo 4 de Tiago. Tiago diz: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Espírito Santo deseja habitar em nós. Não só ser uma visita num culto. Não só num momento de oração fazer uma visita e depois Ele quer habitar em nós. Ele deseja habitar. E a decisão é nossa. A decisão é nossa. Eu tenho sido abençoado com um livro que estou lendo agora, Santidade e Poder, um livro antigo que foi reeditado. E tem um capítulo que fala bastante sobre isso. Que não existe um tempo para isso acontecer. Não existe uma data. Olha, depois que você se converte, depois que Jesus entra na sua vida, 3 meses depois acontece. 1 ano depois acontece. 10 anos depois acontece. Não tem data. Tudo depende do ponto de decisão. Tem gente que se converte e logo depois começa a compreender e toma a decisão de dizer: Espírito Santo, o Senhor deseja habitar em mim? Eu me coloco à disposição, vem habitar em mim. E aí acontece. Tem gente que às vezes demora alguns anos, às vezes 20, 30 anos, até que chega um momento e diz: eu preciso. Então, assim como a salvação, a santificação, que é a segunda obra da graça, também é um ponto de decisão. É pela fé. Assim como aceitamos Jesus pela fé, aceitar e convidar o Espírito Santo para Ele vir também é pela fé. Mas é uma decisão. É o momento que você se entrega e diz: Espírito Santo, vem. Versículo 6 diz: mas Ele dá cada vez mais graça. O Espírito Santo quer dar cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é necessário que haja humildade da nossa parte.
Porque nós é que precisamos do Espírito Santo. Deus sem você continua sendo Deus. Mas você sem Deus, então nós é que precisamos. E Ele deseja dar graça. Mas nós precisamos, olha o que diz o versículo 8, o 7, aliás. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. Eu preciso resistir ao diabo, porque se eu começar de conversinha com ele, se eu começar com amizade com ele, se eu começar a curtir algumas coisas que ele publica, se eu começar a compartilhar algumas coisas que o diabo publica, eu serei inimigo de Deus. Mas se eu resistir ao diabo e me sujeitar a Deus, o diabo vai fugir. Diz ali, sujeitai-vos a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo que vai fugir. Não é você que tem que fugir do diabo. Você tem que resistir ao diabo. Mas o diabo vai fugir. O diabo não vai querer saber de você. E diz ainda, versículo 8, cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. É decisão. Sou eu que tenho que decidir, eu vou chegar mais perto de Deus. Eu. O Orlando tem que tomar a decisão dele. A Rosa tem que tomar a decisão dela. Eu vou chegar perto de Deus. E à medida que nós nos chegamos, Eidra, mais perto de Deus, a Bíblia diz que Ele vai chegar mais perto da Eidra. Vai chegar mais perto da Francisca, à medida que a Francisca, primeiro, se chegar mais perto de Deus. E eu tenho uma coisa para dizer, o nosso passo é bem menor que o passo de Deus. Você dá um passinho para Deus, Deus não vai dar um passinho para você, mas Ele vai chegar mais perto de você. E Ele vai ensinar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Lembrei desse versículo agora. Se alguém souber a passagem, me avisa. Mas Deus quer ser nosso amigo. Deus quer, mas você não é obrigado a ser amigo de Deus. O Espírito Santo quer habitar em você, mas você não é obrigado a permitir que Ele habite em você. Então, o ponto de decisão é, se você ainda não tomou essa decisão de nascer de novo, ou seja, aquele momento de reconhecer, eu sou pecador, eu sou pecadora, sozinho eu não consigo cuidar da minha vida, eu preciso que Jesus me perdoe e faça de mim uma outra pessoa, eu quero nascer de novo. Nicodemos, um homem já adulto, lá em João capítulo 3, Jesus disse para ele, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele falou, mas como pode um homem já velho voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? E Jesus não estava falando disso, ele estava falando sobre coisas espirituais. Nascer de novo é o velho homem vai morrer e um novo homem vai nascer. A velha mulher vai morrer, uma nova mulher vai nascer. Quando a gente fala um novo homem é no sentido geral. É uma decisão. É a decisão de dizer, Jesus, entra no meu coração. Sou pecador, eu me arrependo, eu reconheço que Jesus, o Senhor, morreu no meu lugar. Eu peço perdão pelo que eu já fiz. Vem morar dentro de mim. Decisão. E quando acontece essa decisão e esse convite, ele vem. Da mesma forma
Quando o cristão chega a esse momento de reconhecer, puxa, eu estou vivendo uma vida mais ou menos, eu sou um crente, como dizem, meia boca, eu sou assim, crente, meio crente, quase crente, né? Pareço crente, às vezes sim, às vezes não. Quando há uma decisão, Espírito Santo, eu quero me render, eu quero te convidar para habitar em mim, encher esse vaso. Essa experiência tem muitos nomes, uma igreja chama de santificação, outra igreja chama de a segunda bênção, outra igreja chama de perfeito amor, há muitos nomes, mas resumindo é isso, é o Espírito Santo vir sobre a sua vida. Mas isso é uma decisão. O Carlos precisa tomar a decisão dele. E a Fernanda a decisão dela. Aqui está dizendo, versículo 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Se humilhe diante do Senhor, precisa de salvação, confesse, se humilhe, peça perdão, e Ele vai perdoar. Você precisa do Espírito Santo, se humilhe. Espírito Santo, eu estou precisando, eu reconheço que não sou quem eu deveria ser. Isso é para todos nós, é para mim, é para você. Se humilhe e Ele vai fazer a obra. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas se você quiser ser amigo de Deus, vale a pena. Se você quiser que o Espírito Santo encha a sua vida, vale a pena. Vai haver um momento da sua vida que você vai ter certeza. O Espírito Santo veio. E dali para frente você vai perceber que Ele vai revelar algumas coisas. Ele vai ensinar outras. Ele vai te fortalecer. Ele vai te capacitar. Ele vai dar os dons, dar o fruto do Espírito. Mas tudo passa por uma decisão. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. E nós vamos orar, porque hoje aqui é um momento de decisão. Hoje é um momento de decisão. Eu não sei qual decisão você precisa tomar, mas você sabe qual é. Você sabe. Se é a decisão de entrar para a família de Deus, você vai orar comigo agora, aí no seu lugar, confessando os seus pecados e convidando Jesus para entrar. Aí no seu lugar, ore comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de perdão dos meus pecados e preciso que o Senhor venha limpar a minha vida e fazer de mim um novo homem, um novo jovem, uma nova mulher. Eu preciso de salvação, porque eu reconheço que sem Cristo eu estou perdido, eu estou perdida. Jesus, me aceita na sua família, me adota na sua família. Jesus, eu preciso de perdão, eu preciso de algo novo na minha vida. Aí no seu lugar, vai completando essa oração. Se você precisa confessar algo, vai aí
ainda que em espírito, vai dizendo para Deus: Deus, eu peço perdão por isso, peço perdão porque eu faço aquilo, eu peço perdão porque eu penso naquelas outras coisas, eu peço perdão porque eu tenho tendência para tal coisa, eu peço perdão porque eu sou isso, sou aquilo, eu peço perdão porque me falta fé, porque me falta, eu não sei o que, mas você sabe, vai orando aí no seu lugar. Mas hoje também é um ponto de decisão. Se você já entregou sua vida para Jesus, ou talvez acabou de entregar, eu quero lhe dizer que a decisão de permitir que o Espírito Santo venha também está disponível hoje, mas é necessário haver essa decisão. A decisão de entrega. A decisão de dizer: Espírito Santo, vem. Esse momento pode acontecer na sua casa, pode acontecer num culto de oração, pode acontecer quando você estiver andando na sua caminhada diária, pode acontecer lá no seu quarto antes de dormir, mas tudo começa com a decisão de dizer: Espírito Santo, estou aqui, eu convido para o Senhor vir morar, habitar em mim, purificar a minha vida, purificar, porque há coisas dentro de mim que eu reconheço que não me ajudam a andar conforme eu gostaria. Há dentro de mim uma luta. Espírito Santo, vem. E nessa noite, vamos orar juntos. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Vem habitar em nós. Espírito Santo, alguns talvez vão agora ter o testemunho lá dentro de que algo aconteceu nesse culto. Alguns talvez vão depois ter esse momento pessoal e vão dizer: veio, ele veio. Espírito Santo, nós todos precisamos. Como pastores precisamos, os professores precisam para dar aula na igreja, os do louvor precisam para poder louvar e adorar e conduzir a igreja no momento de adoração e louvor. Cada crente precisa, mas tudo passa pelo momento de decisão, de ser amigos de Deus ou amigos do mundo. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, no momento que o Senhor desejar, aqui ou depois. Não queremos dizer o que o Senhor tem que fazer quando vier. Não queremos definir de que maneira o Senhor vai ter que agir, Espírito Santo, quando vier sobre as nossas vidas. Mas nós queremos sim dizer: pode vir, pode habitar em nós. Eu posso fazer essa oração por mim, mas não posso fazer essa oração por você. Se você está fazendo essa oração com sinceridade, a parte de Deus, Ele já fez. E se você está fazendo a sua parte agora, continua aguardando, continua buscando, continua se chegando a Deus e Ele se chegará a você. Continue buscando, porque Ele fará maravilhas no meio de vós. Continue se humilhando diante de Deus, porque Ele vai te exaltar. Continue crendo, porque a bênção virá e não tardará. Em nome de Jesus. Amém.